95,7 de Crateús e FM 25 de Maio, 95,3 de Madalena. Assim, formamos a partir de agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa, que tem em sua fanpage no Facebook e retransmite a partir de agora também o programa ao vivo. Dá uma curtida lá, né? Replica, enfim, fique à vontade. O programa tem produção e apresentação dele, Márcio Rodrigues, abertura técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce e o Show Advogados Associados. 10 horas, 3 minutos, hoje dia dos namorados, começo de semana, 12 de junho de 2017, tudo pronto, apostos todos, e uma nova edição está começando a partir de agora até 11 da manhã. Democracia no Ar, ao comando dele, Márcio Rodrigues, bom dia. Bom dia, obrigado, romântico Jonathan Neto. Lembrando que hoje é o dia dos namorados. Bom dia, amigos ouvintes. Estamos começando a Democracia no Ar pela sua web rádio Atitude Popular, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência e pelo apoio da AFBNB, Mova-se, Sinfarce, Sintaf e o Show Advogados Associados. Além da Atitude Popular, também estamos no ar na Classista, web rádio da FETRACE, Liberdade AM de Boa Viagem, 25 de Maio de Madalena e a Camponesa FM de Crateús, exatamente. Além disso, ao vivo e a cores aqui no Movimento Democracia Participativa, sua página no Facebook, onde você ouve, assiste e participa, né? Interage com a gente aqui do programa Democracia no Ar. Também a Canudos FM vai retransmitir o programa ao longo de sua programação normal. Democracia no Ar, que é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente. Ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possuía um canal de comunicação. Entra no ar agora... Democracia no Ar. E hoje a gente vai receber aqui no programa Democracia no Ar Luciano Fernandes, que já está conosco aqui no estúdio. Ele é diretor de comunicação do Sindicato dos Vigilantes do Ceará. Obrigado, Luciano, pela sua presença. Bom dia, obrigado. Obrigado, João. Obrigado. Esse canal é um canal que a gente realmente condiz com a realidade hoje dos movimentos que são marginalizados por não ter vez e voz, né? Se você for ver a lei de imprensa, a gente continua ilhados, é por isso que está aí do jeito que está. Ele veio ao programa para falar sobre a entidade que representa seus desafios e também para comentar sobre a conjuntura nacional em época de golpe contra os direitos dos trabalhadores. Amigo ouvinte, aqui no Democracia no Ar, no programa dos movimentos sociais do Ceará, você pode participar. Estamos começando o programa e gostaríamos de convidá-lo para enviar sua crítica, sugestão, opinião, enfim, a sua participação. Anote aí o telefone no qual você pode enviar uma mensagem por WhatsApp. É o 85982063106. Eu vou repetir. 85, que é o código de área. O telefone é 982063106. Participe aqui. A democracia é para todos e também para todas. Participe com a gente. Luciano, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no Democracia no Ar. Há muito tempo gostaríamos de ter já convidado o Sindicato dos Vigilantes, que é um sindicato de luta aqui no Ceará. E a categoria dos vigilantes é especialmente muito perseguida nessa história aí do golpe de 2016, que colocou no poder esse verdadeiro vampiro de direitos, né? O MT da lista do Odebrecht, o MT da JBS, né? Que consegue calar os seus comparsas com uma mesadinha de 2 milhões de reais, né? Negócio bonito. Aí o Brasil vai indo de mal a pior. Mas o pior mesmo é aquilo que acontece com os direitos dos trabalhadores. Luciano, faça um resumo para a gente o que significa a reforma da Previdência
para os trabalhadores da segurança, ou seja, vigilantes, os trabalhadores que também trabalham em outros setores similares? Para a nossa categoria, que são os vigilantes, né, a gente vai sofrer mais do que qualquer uma outra categoria, porque nós começamos a trabalhar pela a Lei 7.102, regida pela Polícia Federal, né, que é a questão do vigilante começar a trabalhar com 21 anos de idade. No mínimo. No mínimo 21, ele começa a trabalhar de vigilante, faz o curso, então ele terá que, por essas normas que estão tentando colocar aí, até, vamos dizer, 70 anos, que são mais 49 anos que eles querem que você trabalhe. Na minha profissão, para a nossa categoria, a gente não consegue chegar a essa idade na categoria. Provavelmente, na ativa, nós perdemos o direito à aposentadoria, perderemos se isso acontecer realmente. E o pior disso tudo é que a nossa categoria, como as demais categorias, a gente fala isso porque a sociedade não viveria do modo que hoje está sem a nossa participação na sociedade. O que hoje vem fazendo... Vamos fazer um resumo, né? Quais são as atividades principais dos vigilantes? A gente fala que hoje os vigilantes estão do nascimento até a morte. Por que a gente fala isso? Porque se você for numa maternidade, lá vai estar o vigilante, lá fazendo a segurança dos hospitais e maternidades Brasil afora. Se você for... Garantindo paz e ordem no ambiente de trabalho. A nossa principal, vamos dizer assim, meta de trabalho são vidas. Na verdade, o vigilante ele protege bem mais do que numerários, dinheiros, patrimônio. Ele protege vidas, né, tranquilidade. O que acontece? Se você for num hospital, lá na maternidade, quando você nasce, vai ter um vigilante lá. Se você for numa escola, vai ter um vigilante lá. Se você for numa igreja, vai ter um vigilante lá. Porque hoje, por conta da crescente violência no país, o vigilante ele está em todos os meios. E aí, se você for no aeroporto, vai ter um vigilante lá. Se você for nas lojas, vai ter um vigilante lá. Se você for num banco, vai ter um vigilante lá. Se você for no cemitério, vai ter um vigilante lá. Supermercado. Então, a gente diz que está do nascimento até a morte. Né? E aí, o que acontece? Essa categoria, ela tem por finalidade da segurança o ambiente de trabalho, da segurança a bens imóveis e imóveis, transportar valores, seja ele qual for, de obra de arte até vidas, como a gente costuma falar, da segurança a pessoas que necessitam de segurança. E é um trabalho que você tem que estar atento. Vejam os senhores que frequentam o banco, quando chegam numa porta giratória daquela que se aborrecem, por conta do sistema que trava muitas vezes, aquele trabalhador... Essa é a coisa mais normal do mundo, né? As pessoas se irritarem com o trabalho do vigilante. Interessante. E você vê que você vai no aeroporto, quando você vai lá, você praticamente fica nu e não se aborrece, porque você pode perder a passagem. No aeroporto lá, você vê que faz um checklist lá, de coisas que você tem que tirar, tira o cinto, tira tênis, tira isso, tira aquilo, e você não se aborrece. Mas já lá no banco, o trabalhador está ali para lhe manter seguro, você que é um cidadão, porque passou daquela porta giratória ali, se entrou armado, se ele foi negligente nesse ponto ou aliviou, você está correndo um sério risco de estar no banco e ser refém. Então a gente não pode, de forma nenhuma, se aborrecer por conta dessas medidas de segurança. Tem gente que muitas vezes coloca o banco na justiça por conta da questão da segurança, mas quando se é feito refém, ou Deus o livre, uma situação pior, né, não pode se aborrecer por esses pontos. Então, o que eu quero dizer? O vigilante ele passa 12 horas de serviço, que é a jornada 12 por 36, ou a 8 horas semanais. Né? Vocês imaginem o que é passar 12 horas aos ouvintes, aos telespectadores que estão ouvindo, em pé, atento a possíveis ameaças que possam existir, aos aborrecimentos que você fatalmente acontecerá. E 12 horas ali em pé, eu tenho sequelas, né? Hoje eu estou no Sindicato dos Vigilantes, mas carrego comigo inúmeras varizes e problemas circulatórios por conta da má postura. Né? Mas assim, é natural que vocês permaneçam 12 horas em atividade?
quando não mais. Mas o que preconiza, por exemplo, a Superintendência Regional do Trabalho, quando os seus fiscais encontram trabalhadores nessas condições de trabalho? Existe algum tipo de Hoje, condição especial? O que a convenção coletiva estabelece para tentar proteger a saúde do trabalhador. integridade física do trabalhador? Hoje a jornada 12 por 36, ele trabalha 12 horas ininterruptas e tem 36, tendo a intrajornada no meio, né, que são as horas da refeição. Essa passou a existir após a nossa chegada ao sindicato. Nós vamos terminar agora o 4º ano de mandato, né, são 4 anos de mandato, e não existia essa questão. Nós começamos a provocar aos órgãos que não tinha condições de você passar 12 horas ininterruptas. Então, fomos ao artigo 71 da CLT e queremos a questão da intrajornada, que é justamente por conta da saúde do trabalhador. Porque, assim, vamos supor que vamos usar um exemplo prático. Uma dupla de vigilantes está lá dentro de uma unidade bancária. Aí ele está lá, o companheiro dele trabalhando. O que preconiza a CLT é que, ao invés de serem 2, sejam 3, para que um deles fique revezando o outro? Na verdade, hoje, especificamente bancos que têm um plano de segurança, a agência bancária não pode ter menos de 3 trabalhadores ali. E quando um sai para fazer isso, eles têm que ter uma pessoa que tira só os horários de almoço, nesse caso. A convenção coletiva fala que a jornada 12 horas ele tem que ter 36 de descanso. No caso do banco é 5 por 1, ou seja, 8 horas diárias, né? Como a CLT coloca, que são 44 horas semanais, né? Nesse caso dos bancos específicos, mas existem postos de serviço que são 12 por 36. É justamente por isso que é permitido. Ou, como você sabe, no caso do trabalhador que não tem folga nessas 36 horas, ele passa a ser desumano. Porque isso... Mas peraí. A gente só está falando da jornada, que é 12 horas. Tem gente que trabalha nas 36 que deveria estar descansando? Na verdade, hoje, por conta da situação econômica, a gente vê que existem trabalhadores que se submetem a situações absurdas. Absurdas. Quem propõe isso é a empresa? Geralmente a empresa se propõe a qualquer coisa que ela vai tirar benefício, né? Se você aguentar, como diz a história, o trabalhador muitas vezes não vê as sequelas que virão durante os anos seguintes e se fixa naquele dinheiro a qual, por conta daquele dinheiro, as empresas deixam de recontratar trabalhadores. Por conta daquela extra que ele faz, elas deixam de estar com outras pessoas no quadro e vai... Quando você não conseguir mais, ela coloca outro que tem a vã ilusão de que vai salvar seus problemas com esses dias de exaustão que você terá, né? E voltando para a bendita reforma, a maldita reforma da Previdência... Como é que você chamou fora do ar aqui? Não é reforma, é o quê? É desforma. Na verdade, não existe reforma para piorar. No caso aí, essa questão, e eu quero que vocês fiquem bem atentos a esse termo, porque eles colocam reforma que é uma mensagem ao subconsciente dos trabalhadores da população. Porque você não reforma nada para piorar. Quando ele fala, não, é uma reforma, é para melhorar. Mas no caso do que está acontecendo hoje no Brasil, não é para melhorar a situação do povo brasileiro. Pelo contrário, é para submeter não só a minha categoria, mas as demais, a uma situação de miséria total, de morte do trabalhador. No caso da minha categoria, que se aposentaria aos 25 anos de serviço, acabou. O trabalhador vai contribuir para a Previdência que ele nunca receberá. E todo mundo sabe que a Previdência nunca deu prejuízo a esse país. O que dá prejuízo a esse país são determinados segmentos da Previdência. O nosso país, ele é um faz de conta. Os trabalhadores ainda não entenderam que hoje a gente atravessa uma crise moral e ética absurda. Depois do golpe, você vê coisas absurdas. E aqui a gente tem que pontuar o simples fato da falta de participação de cada um de nós. Ou seja, você que está ouvindo agora,
você que faz parte dos diversos ramos de todo esse país, que produz as riquezas que esse país faz, que manda para fora, que não são poucas. Não. Porque não fica aqui as riquezas. Né? As riquezas do nosso não, país, elas viajam para contas na Europa, para multinacionais fora do país, e desde que descobriram esse país, é interessante que nos roubam. Né? Desde que atracaram aqui e lesaram os índios, vem enrolando o resto e nos roubam desde essa data. E aí eles encontram para manipular a cabeça do povo, né, para manipular os trabalhadores, diversas formas e diversos expedientes. Eu achei muito bonito e oportuno uma colocação que você fez no início do programa, para dizer que esse espaço é um canal a qual a gente encontrará vez e voz a quem não tem. Eu estive vendo a lei de imprensa do país, é outra grande mentira, né, que fala que nenhum veículo de comunicação pode deter, nenhum grupo pode deter mais de um veículo de comunicação. Aí eu pergunto a você. É uma piada, né? É lei da época da ditadura militar, né, que são 11 famílias hoje no país que diz o que tu tem que vestir, calçar, comer, beber. Justamente. Né? Em que colégio você tem que estudar, né? Que faculdade você tem que fazer. Conceito de vida idealizado. Você sabe qual é o crime por fazer? Se a gente quisesse ter uma rádio aqui hoje, ele é mais grave do que o crime hediondo. Você não pode transmitir mensagens. Você vai preso. Vai preso sim, tem vários casos. O espectro eletromagnético, que é um espaço que pertence não ao senador A, ao deputado B, ou ao prefeito D, ou ao governador E. Você, se usar esse espaço do espectro eletromagnético, que é exatamente o quê? Estamos aqui recebendo o Antônio Ibiapino, o nosso comentarista da segunda-feira. Tudo bem, Ibiapino? Seja bem-vindo. É a estreia dele hoje, né? Está estreando um ótimo dia, Dia dos Namorados, né, Ibiapino? Seja bem-vindo. Inclusive, esteve em Cuba, eu tenho um maior prazer em conhecer. Eu não sonho ainda conhecer Cuba, e ele esteve postando as fotos, me perdoe, né? Que muito bom, viu, Ibiapino? Eu estive vendo ali, parabéns. Né? Se prepare para ir no próximo ano. Então, voltando aqui, se alguém ocupar esse espaço eletromagnético, que é onde perambulam, né, as ondas hertzianas, se você fizer, né, um mal feito segundo essa lei de usar o espaço hertziano sem a autorização do Estado, sabe o que vai acontecer com você? Prisão. Você vai para a prisão. Agora, quem não vai para a prisão é quem usa esse espaço eletromagnético, manipula as pessoas por meio de mensagens mentirosas ou enganadoras e acumula vários meios de comunicação para poder fazer exatamente o contrário daquilo que preconiza essa mesma lei, que é informar, educar e orientar as pessoas, né, a respeito do que é verdade e do que não é verdade. Na verdade, hoje esses espaços são usados em interesses próprios da burguesia. Hoje a gente está aqui num estúdio muito bem arranjado, com estrutura, né, eu acho que já deveria existir uma rádio, um meio de comunicação aberto a qual os trabalhadores pudessem se expressar. Aqui é a atitude popular, é a classista. Mas eu falo, é a 25 de maio, as FMs, a Camponesa, a Liberdade AM, a Canudos FM. São todas emissoras que a gente pode contar com isso. O problema é o seguinte, quem é que faz a manipulação, que é a Rede Globo, ela às vezes está, inclusive, esse é uma grande reflexão coletiva que nós, da esquerda, precisamos fazer, é de a gente reproduzir dentro dos nossos próprios espaços a Rede Globo, por exemplo, na entrada lá na entrada dos sindicatos, das associações, das federações. Fazer o boicote, esse tipo de coisa. O que é que eu penso com relação a isso? Eu tenho uma visão, e me perdoe, não sei se é equivocada a nível de movimento sindical,
Porque, assim, nós estivemos com o governo popular, e aqui está do meu lado o Ibiapina, que é um ferrenho defensor desse governo, mas, assim, a gente pecou muito em algumas coisas. O governo popular foi eleito pelo povo e pelos movimentos sociais. O governo popular teve que administrar um país defendendo interesses. No entanto, um dos principais interesses do povo seria ter vez e voz. E nós vemos que essa famigerada lei de imprensa, com esses interesses obscuros que existem por trás disso, que é dominar o povo brasileiro, para que o povo brasileiro pense em o que eles querem que a gente pense, nós somos teleguiados, eu digo isso. Somos teleguiados por uma mídia que tem interesses próprios e não é o interesse do povo brasileiro, não é o interesse da grande massa, é o interesse de pessoas que querem continuar dominando esse país desde o tempo que Cabral atracou e lesou os índios desse país. Por que isso? Porque eles fazem isso cotidianamente e entram nas nossas casas, entram nos meios de comunicação e aí pregam como certo aquilo que eles acham que é, ignorando o bem popular. Eu sempre pensei na TV, que o povo, como um espaço aqui, tivesse vez e voz, pensei em rádios abertos que defendessem uma linha rígida com relação aos pensamentos que é do coletivo e não individual de alguns grupos. E isso a gente diz isso, por que eu falo isso para você? Eu quero aqui deixar bem explícito, porque a gente tem um programa de rádio no sindicato, a qual a gente ocupa um espaço em uma das rádios aqui da região metropolitana de Fortaleza, e a gente tem que pagar por um espaço, a gente procura esse espaço, a gente, para falar isso, ainda tem que dizer assim, você não pode falar muito, sabe? Você não pode, porque se você falar muita coisa, você corre o risco aí de não ter mais o contrato no mês seguinte. Aqui não existe isso. E a rádio aberta, por que a gente fala isso? Porque o trabalhador, ele está lá no seu posto de serviço vigilante, ele tem muitas vezes por companhia um rádio. Nós sabemos que o vigilante ele é muito afeiçoado à questão do rádio pela companhia, a solidão, as noites afora. A gente procurou muito um espaço ao qual esse trabalhador tivesse esse contato com o sindicato, já que a vida é muito corrida, ele muitas vezes não consegue ir até o sindicato tem um jeito de ir até o seu posto de serviço. E encontramos essas barreiras dentro desses meios de comunicação que os trabalhadores não conseguem, muitas vezes, por esses meios. E hoje eu me sinto feliz por ver que as ferramentas e os pensamentos mudam, já faz tempo que a gente prega isso. Né? E com relação à questão do que está acontecendo hoje no país, a minha opinião, num contexto político que a gente vive, é que o povo brasileiro ele está num período de trevas, né, a qual as pessoas confiam que quem está no Congresso está trabalhando para o bem comum. Os trabalhadores ficam ouvindo as más notícias vindo, as mentiras e colocações amenizando. Vocês viram agora a última do Supremo, um absurdo, o que lesaram a pátria de A a Z. Eles minimizaram, dizendo que a situação não era aquela que estava sendo julgada, quando nós sabemos que é imoral o que acontece hoje a nível de parlamento, a nível de executivo. E, mais uma vez, o judiciário fez o que ele sabe fazer de melhor, que é judiciar aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Vocês já ouviram isso? Já? Então, isso é o que acontece hoje no nosso país. Quando eu quero lhe criminalizar, eu uso a lei. Quando eu quero, na verdade, abonar alguém, eu também a uso ao meu favor desses grupos. É o que eu tenho visto. Luciano, vamos tentar voltar um pouquinho aqui para a questão também das ações sindicais, né, dos sindicatos vigilantes. Eles tiveram uma assembleia no último dia 10. Dá para você fazer um resumo aí do que vocês conseguiram em termos de reunir pessoas, em termos de discutir as propostas e o que vai ter de novidade a ser apresentado como minuta de proposta de convenção coletiva da categoria a partir... a data base de vocês é agora 1º de julho, né? Não, você deve ter equivocado. A nossa data base ela é janeiro.
Esse mês é um mês que a gente está fazendo muitos eventos por conta do Dia do Vigilante. Agora, dia 20 de junho, né, dia do Vigilante. E a gente tem chamado os trabalhadores para discutir esses desmandos e esses retrocessos que acontecem no país e as consequências desse problema. Então, durante toda essa semana, a gente vai estar debatendo esses temas, não só no programa de rádio, nos ataques que acontecem, né, à categoria, e incentivando a todos os trabalhadores vigilantes, aproveitar o espaço aqui para os irmãos que estão aí em Ceará afora, a procurarem os deputados. Isso mesmo. Você vai lá se você precisar, vai lá no site do sindicato, está lá. Telefones, e-mails e você puder pegar WhatsApp, todos eles, sem exceção. Aí vai lá nos senadores também, faz a mesma coisa, entendeu? E vamos bombardear com a nossa opinião, mesmo que simplorem alguns pontos, mesmo que ignorem como estão ignorando o povo brasileiro, mas vamos fazer a nossa parte. Cada um pode fazer a sua parte, é o que a gente tem pregado aos trabalhadores, e se preparar para que não aconteça o que vem aí pela frente, porque se acontecer, com certeza daremos adeus a muitos direitos aí adquiridos há muito tempo. Por conta de muita luta. Por conta de muita gente que morreu, porque direitos não vêm de graça, nesse país principalmente. As pessoas muitas vezes têm um direito que se conseguiu por conta da luta e não imagina o trabalho que se dá, né, diante a conjuntura, um país que não é favorável a trabalhador nenhum, não é favorável ao coletivo, é favorável à minoria que domina e engana, né, para subtrair os bens comuns, que são os bens de todo um país. Eu queria pedir licença ao Luciano, ao nosso amigo Antônio Biafino, que vai fazer a estreia logo depois do intervalo, e chamar ele, um homem romântico, da voz de ouro, Jonathan Neto. Dez horas 31 minutos, rapidinho, para dizer que estamos conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce e o Show Advogados Associados. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Web Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, no decorrer da sua programação local, Canudos FM, que vai reprisar o programa na íntegra de hoje, tá bom? Também estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE do Facebook. Alô, você do Facebook? Bom dia! O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Voltamos com a segunda parte do programa de hoje, ao comando dele, Márcio Rodrigues. Obrigado pelo carinho da audiência. Agora são 10 horas e 31 minutos. Estamos na segunda-feira, dia 12 de junho de 2017, o Dia dos Namorados. Um bom dia para estrear, né, um comentarista do porte de Antônio Biapino. Biapino, eu queria que você nos trouxesse aqui um pouco mais sobre a sua opinião a respeito dessa sua estreia no programa e o que você vai nos trazer em termos de opinião ao longo das próximas participações, uma vez por semana, toda segunda-feira aqui no programa Democracia no Ar. É um prazer tê-lo como um dos comentaristas aqui nesse humilde programa que sempre busca abrir espaço, né, para os movimentos sociais, para a defesa dos interesses coletivos. Estamos aqui ao seu ouvido, Biapino. Então, eu queria inicialmente cumprimentá-lo e os demais. Primeiramente, fora Temer. Eu nunca disse, diretas já. Nunca disse essa palavra, acredito. É mesmo? Muito intensamente. Tem 2 livros que foram lançados aqui no Ceará. Um deles eu sou coautor, que é a Resistência contra o Golpe. Mas eu, particularmente, nunca uso, porque não estou dizendo que está errado, não. É uma palavra de ordem correta. Eu não uso. Porque, na verdade, nosso grande problema é o capitalismo.
Se entrar o Tasso Gereissati, será pior do que o Temer. Porque o Temer, pelo menos é vagabundo. É um sujeito desprezível e ninguém mais concorda com ele em nada. Primeiro, é um traidor. Segundo, está tirando os direitos dos trabalhadores De maneira em toda. relação à proposta que nem dele porque a proposta é do PSDB. Tasso Gereissati, por exemplo, se fosse o presidente do Brasil, em qualquer circunstância, é um capitalista, tão corrupto quanto os outros, ou pior, entretanto, teria uma certa, entre aspas, uma certa moral. Portanto, qualquer um desses que representarem... Com descendência maior dos meios de comunicação. Perfeitamente, e é filho da corrupção. Ele é o que é em virtude do que o pai dele fez no passado. Da sua história, né? O pai dele fez no passado aqui no Ceará. O que é que o pai dele fez? Isso é uma história tão complicada, precisaria ler o Jader de Carvalho, que escreveu os 2 livros importantes que eu tenho, Sua Majestade o Juiz e Aldeota, se referindo a eles. O pai do Tasso Gereissati mandou um bilhete para o Getúlio Vargas. Gostaria de ser candidato a vereador em Fortaleza pelo seu partido, o senhor aceita? Aí o Getúlio mandou outro bilhete para cá, aceitando e seria um prazer e tal. O pai dele tinha vindo de fora sem nada, absolutamente nada. Veio uma turma. A família Maluf, a família Gereissati, a família Skeff e a família Oposta. Vieram juntos. Mesmo períodozinho, mesmo navio. Aí depois ele foi. Não se elegeu, foi nomeado pelo Getúlio Vargas para ser presidente da Bolsa de Exportação do Banco do Brasil. Aí, se você quiser saber mais, vai ter que ler essa história, como foi que entrou o Linho da Irlanda do Norte aqui, como foi que a cidade de Fortaleza recebeu o apelido de Princesinha do Linho. A história está aí. Antônio Biapino. E tem mais. O Banco do Nordeste deram um rombo de 8 milhões. Está escrito na literatura, inclusive na justiça. E o Banco do Nordeste e o Banco do Estado de Ceará eles quebraram, o rombo foi aproximadamente R$1 bilhão. Interessante, rapaz, olha. A representação parlamentar do Brasil é um negócio que, no mínimo, é questionável. E assim, talvez, posso estar cometendo uma grande injustiça aqui, mas talvez mais importante do que a gente eleger o próximo presidente da República é a gente eleger uma maioria no Congresso Nacional, que é o único meio que nós temos para mudar mesmo esse país, quando a gente tiver no legislativo pessoas progressistas, pessoas que compreendam que a mudança da educação realmente vai transformar o Brasil. Mas eu queria que o Ibiapino também fizesse alguns comentários a respeito daquilo que a gente está vivenciando hoje. Ibiapino, nós temos aqui uma decisão tomada na última sexta-feira pelo TSE de que não houve crime, né, durante o período da eleição da chapa Dilma Temer. Você concorda, você discorda? O que tem de verdade, o que tem de mentira em tudo aquilo que tem sido veiculado aí nos meios de comunicação, na sua opinião? Bem, até o Luciano falou aqui uma coisa que eu achei interessante. Ele disse, quando o poder dominante quer, ele usa a lei contra os mais fracos. Aí, quando ele quer uma coisa já diferente, aí ele usa essa mesma lei a favor dos mais fortes, fazendo essa dobradinha. É assim, os amigos tudo, aos inimigos a lei. Sempre foi assim. Então, Os rigores, né? quem entrou com essa ação foi o PSDB. Porque o PSDB sempre tem sido um mal desse país. Quando eles governaram o país, eles deixaram 57 milhões de miseráveis. De 1994 a 2002. A 2002. A ONU foi responsável por essa notícia. Não é nem notícia, não. Isso é uma pesquisa realizada em Banco Mundial também.
Ou seja, é uma constatação daquilo que É uma constatação foram real, os governos tucanos, os prova- 2 governos do Fernando Henrique Cardoso. provada. Venderam 85 grandes empresas nacionais. A Vale do Rio Doce, eu digo isso, vocês têm que dizer no Jornal do Sindicato, no Facebook, em tudo. A Vale do Rio Doce valia 90 bilhões e eles venderam por 3,5. Com dinheiro Valia do 93 BNDES. bilhões e venderam por 3,5. Nunca ninguém apurou nada sobre isso. Nem os governos do PT. Eu bem. Nem o governo do PT que foi irresponsável em relação a isso, que deveria ter apurado. Então, venderam 185 empresas, deixaram 57 milhões de miseráveis e fizeram uma dívida de 30 bilhões no FMI. Então, o PSDB é isso aí. Então, quando ele foi disputar essa eleição agora, cuja o representante é um traficante internacional e criminoso, e não sou eu que estou dizendo, foi ele que disse. Não quero botar alguém para roubar para mim agora, com todo cuidado, porque quero gente que possibilite eu matar se for preciso. Então, ele disse isso está gravado. Pois muito bem. Quando eles perderam a eleição, eles pediram recontagem. Perderam a recontagem. Aí eles disseram, não vamos deixar governar. E fizeram uma onda tão grande de boato no Brasil, que o capital, que os investidores se afastou do Brasil e eles potencializaram a crise. Se não fosse o PSDB, não teria tido essa crise como teve. O problema é que eles afastaram todo mundo, porque o investidor capitalista investe para ter lucro. Então, quando tem qualquer ameaça de insegurança jurídica ou qualquer tipo de insegurança, eles se afastam. Então, eles potencializaram a crise. E deu no que deu. Agora, eles achavam que eles tinham o domínio total. Aí chegou neles. Qual é o fato? O Caixa 2 existe, ele é real. Se for crime, então ele é real e ele existiu nessa eleição última. Nessa? É assim, né? O que a gente sabe é que o Caixa 2 sempre existiu, pelo menos desde o fim da ditadura militar, se não antes. Antes, existiu sempre. No modelo da eleição, existiu sempre. Você até fez esse reparo, porque teoricamente eu estou falando correto. Ele existiu nessa última eleição porque nós estamos falando. Mas se eu não disser isso, as pessoas podem pensar, começou agora. Não. Isso é uma prática da democracia burguesa no mundo todo. No mundo todo. Perdoe-me de apina, Márcio, eu tenho muito cuidado com essa questão de falar que foi após a ditadura militar, porque você coloca os militares da época como Bolsonaro vem aí com essa história enganando aos desavisados. E aí eu quero dizer uma coisa para você. O período da ditadura militar foi pior em corrupção. Não houve avanço nesse sentido. Sabe por quê? Porque ninguém tinha que dar satisfação a ninguém com relação aos atos que os militares cometiam. Houve aquela questão de grandes construções, mas também houve um déficit. A dívida cresceu, né, a nível de Brasil. O povo não sabe por quê. Antigamente você não tinha acesso à informação. Até hoje você não consegue ter. É justamente isso. Até hoje blindaram de tal forma. Só para tentar resumir aquilo que você está falando. A questão é a seguinte, na ditadura a corrupção ou era a mesma ou era maior ainda. A questão é uma só. Se alguém falasse alguma coisa, no dia seguinte amanhecia com a boca cheia de formiga. Morria ou seria preso ou seria jogado fora do país. Se não os dois. Só um exemplo aqui, já que a gente está falando nisso. A Ceará Rádio Clube, que é a pioneira do estado de Ceará, na época, quem administrava era o doutor Eduardo Campos, Manuel Eduardo Campos. E quando o Luiz Carlos Prestes voltou da Rússia, que ele estava na Rússia, exilado lá, e teve uma grande programação que foi realizada para a visita às emissoras de rádio. E então, a Ceará Rádio Clube concedeu uma entrevista para ele. O exército foi na Ceará Rádio Clube. Quem me disse isso foi o doutor Eduardo Campos, que era um intelectual cearense. Não era comunista, não, pelo contrário, era anticomunista. Ele era contra o comunismo.
Mas era um homem correto, sério. Mas era um democrata. E correto. Um homem que podemos afirmar, com todas as palavras, que era um homem extraordinário do ponto de vista de ser correto. Então, ele disse para mim, não, ele vai fazer a entrevista aqui. O Luiz Carlos Prestes é um homem de muita responsabilidade, ele não vai dizer o que o senhor está dizendo que ele vai dizer, não. E o Luiz Carlos Prestes entrou na rádio e começou a entrevista. Com 15 minutos exatamente, um caminhão bateu no poste do transmissor, derrubou o transmissor e acabou essa entrevista. Portanto, é o que vocês estão dizendo, é só para ressaltar isso. Se falasse, morria. E se tivesse sorte, Deus tivesse iluminado essa pessoa, seria preso por 10 anos por aí. Assim. Por isso, ninguém podia divulgar nada. Ninguém podia divulgar nada. E sobre a corrupção, eu quero lembrar aqui uma coisa. Quando o Lula assumiu a presidência do Brasil, em 2002, existiam 5 mil policiais federais. Sabe quantos são hoje, Márcio? Não. 17 mil. Olha, eu vejo isso Você sabe que, né, eu vejo isso com muita a PF é preocupação. tida e a vida como uma corporação que combate a corrupção, não é verdade, Luciano? Com certeza. O grande problema do governo do PT, e na crítica que eu faço isso, eu faço uma crítica preocupado com os rumos dos movimentos. É que tinha que haver ruptura com muito problema. Tinha que ter ruptura. Agora, essa questão de governar com os moldes existentes, quem já está aqui tem mais experiência. Por que existiu Caixa 2 no país? Desde que se foi colocada a eleição direta após ditadura. Porque tinha que se financiar o próprio povo que não tem consciência do seu voto. Vocês sabem que uma eleição custa caro no Brasil. Quando um trabalhador vai conseguir, nos moldes que está aí, por conta de tudo que acontece, o Ideapino, conseguir ser eleito pela consciência do povo? A consciência do nosso povo é roubada dia a dia pelos meios de comunicação. A consciência do nosso povo é roubada dia a dia por quem tem interesses. E nós tínhamos que debater isso. Nós que nos achamos à frente do processo, tínhamos que ter feito esse debate. Mas não, a gente aproveitou para... Quando a direita descobriu que ia se perpetuar o PT no poder, eles disseram, não, peraí. Essa história aqui, não. De novo não, meu filho. De novo não, porque vocês aprenderam muito ligeiro. Vocês entraram aqui há 13 anos já. Peraí, vamos dar um baixo nisso aqui, vamos excluir esse processo. A gente vai colocar alguma coisa. Agora, o que houve foi que no governo do PT deu-se vez e voz aos ministérios que não existiam antes, como a Polícia Federal, como o Ministério Público. E em todos esses segmentos a qual a burguesia domina, existe os infiltrados nesse processo. Seja ele no Ministério Público, que é simpatizante do PSDB, seja ele na Polícia Federal, que é simpatizante desse pessoal que está aí. E esse é o grande problema. Porque essas pessoas não têm a visão de senso comum. Eles têm uma visão individualista do processo. Eles são, ao invés de serem coletivistas, eles são individualistas. Porque se tu imagina você tá lá sentado, seu filho num banco de faculdade, né, um desses empresários, aí tá aí um desses projetos do governo que deixou um pobre favelado ou um pobre assalariado está lá do lado do filho do patrão na universidade. Quem é que vai gostar? Esses caras têm ódio de povo. Nós é que não acordamos para isso. Que essa falácia de você, por os modos do capital, conseguir se sobressair à escravidão que nós vivemos, porque isso é escravidão declarada, você morre e não consegue ter nem aposentadoria. Não declarado, né? Eles insistem em dizer que isso daí é uma evolução e que o trabalhador vai se dar bem com essa propaganda enganosa. Mentiram e mentem descaradamente para enganar o trabalhador que não sabe qual é o seu papel diante desse jogo. O trabalhador brasileiro, a população brasileira continua dormindo. Eu vejo que nós continuamos deitados em um berço esplêndido. Eu quero saber quando é que o povo brasileiro vai chegar àquela parte que verá se o filho teu não foge à luta. Porque do jeito que vai, vou empurrar a goela abaixo. Reforma, vou empurrar a goela abaixo. Você trabalhar até morrer e a gente vai continuar aí. Sem receber aposentadoria. Não, eu vou morrer. É até morrer mesmo. Literalmente. É até morrer.
A gente não tem mais sequer o direito a sonhar com a aposentadoria que você pagará seus remédios. Porque com esse cotidiano que nós temos, as doenças avançando gradativamente, você morre e não consegue se aposentar, passar muito tempo. Não, porque você contrai diabetes, você contrai outras doenças como osteoporose devido à má alimentação e à vida desregrada. E hoje... No coração. Hoje, escutem bem o que eu estou dizendo aqui para vocês. Eu não sei se vocês já pararam para perceber as alimentações que nós temos hoje nas gôndolas dos supermercados. Mas se você parar para ver o que nós estamos comendo, é o que está levando todos nós a termos câncer precocemente, a nós termos doenças que o sistema imunológico não consegue mais dar de conta. A cada momento chega um vírus novo que o sistema não consegue combater por conta da manipulação genética da alimentação do povo brasileiro. Por conta de tudo isso. Essa chikungunya, eu combati a chikungunya, eu combati o mosquito da dengue há não sei quantos anos atrás. Eu estou vendo aqui, no estúdio, o companheiro aqui se vendo em dor. Por quê? Porque tudo isso é fruto do progresso em algumas coisas e regressão em outras. E o nosso povo, lamentavelmente, está sendo teleguiado, é o que eu vejo. Tarde de domingo, eu vi uma família inteira sentada na frente da televisão assistindo um desses lixos aí tóxicos, né? Que emana ou da Rede Globo, ou da Rede Record, ou do SBT. Então, aquele problema, né? Quando você não tem consciência... Por isso, Márcio, que eu disse, eu nunca falo do Temer. Por isso que eu estou dizendo. Porque o problema grande da humanidade é o capitalismo. Não tem. Quando a gente estuda, agora precisa pegar livro, precisa comprar livro, precisa estudar. Porque se for só no conhecimento... Eu posso dizer uma coisa nesse livro? Deixa eu só concluir aqui. Se você pegar de forma empírica, aí a gente encontra explicação para tudo. Agora, por isso que o Marx disse, se a aparência fosse igual à essência, não precisava ciência. Precisa estudar para compreender. É um sistema predador. É um sistema de destruição da natureza, do meio ambiente. Para se ter uma ideia, cada brasileiro consome por ano 3 quilos de agrotóxicos. 6 litros. De 26 litros. 6 litros. Eu acho que dá uns 5. Não, são 6 litros. Mas 1 litro não é igual a 1 quilo, não. É menos. Mas dá mais. Vai dar aí uns 4,5 kg, 6 litros deve dar 4 quilos, 4,5 kg. Se distribuir todo o veneno que é jogado na natureza, aí se dividir por 203 milhões de habitantes, vai dar isso. E assim é no mundo todo. Você falou da eleição. Não é só no Brasil que é cara, não. Nos Estados Unidos é 10 vezes mais caro a eleição. São países grandes. Na França talvez seja mais barato, porque é um país muito pequenininho. A Europa toda fica dentro do mapa do Brasil e ainda cabe espaço para mais países. Mas é tudo muito caro. Eu concordo com você. Se ler o que eu escrevo, a minha crítica é muito pesada. Nós não fizemos uma televisão para dialogar com as pessoas. Nós não utilizamos bem as redes sociais. Tem uma pesquisa feita na USP, pelo um pesquisador da USP, sobre meios de comunicação, sobre as redes sociais, precisamente. E, em primeiro lugar, está a televisão, em segundo está o Facebook. De modo que nós não usamos bem isso. E o PT, que eu defendo tudo que fez, um outro a gente aprofunda, que eu acho que o tempo já está chegando, já está acabando. Mas cometeu muitos erros, no sentido, por exemplo, de não dialogar com o povo brasileiro, de fortalecer esses viciados e não fazer a reforma política. Não dá, de jeito nenhum, para você dizer que é democracia e defender democracia, nesse modelo que nós vimos aí. E para completar a sua pergunta, que eu não completei, é assim, eu vim fazendo o histórico aí do PSDB, bom, ele pediu exatamente a cassação. Quando foi agora, o PSDB, que eu ultimamente é PSDB, ele é casado com a irmã Chiquinho Feitosa. A esposa dele é cearense, advogada cearense, irmã Chiquinho Feitosa. E ele é o presidente do DEM de Ceará. De modo que a conexão é muito forte, só os que acreditam em Papai Noel não sabem o que passa por baixo dos panos. A proceder à dicotomia. Ontem eles pediram a cassação da chapa. Por quê? Porque o PSDB era oposição a Dilma e ao Temer.
Mas hoje o Temer é o presidente. Golpista, mas é. E levou para dentro. E eles estão, o PSDB está junto com o Temer. PSDB e DEM. São os 3 partidos e tem os outros periféricos. Não adianta falar. Então, por isso que o Gilmar Mendes foi contra, porque hoje eles estão defendendo eles mesmos. Essa é a questão. Eu só queria concluir aqui, perdoe-me. Se você não gosta de ler livro, eu não sei qual é a sua religião, talvez leia a Bíblia, vá lá em João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não fala só da verdade, o Ibiapina, da questão espiritual, não. Ele fala da verdade como você conhecer o sistema a qual você vive mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O povo não conhece a verdade. O povo conhece o que lhe empurram goela abaixo. Você vê que eles matam e curam pelos meios de comunicação. E matam e curam. A gente está recebendo o Luciano Fernandes, que é o diretor de comunicação do Sindicato dos Vigilantes do Ceará. E o sindicato fez uma bela homenagem no último dia 9 de junho, aqui no Facebook, está postado o seguinte: homenagem pelo Dia Nacional do Vigilante. Esse é o companheiro Robson Dias, tem 36 anos e trabalha há quase 8 anos na profissão de vigilante, sendo 6 desses na empresa Service Segurança, onde encontra-se até hoje lotado na SEDUC, né, que é a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, é isso? No interior. Robson é sócio desde 2015. Aí o Robson fala o seguinte: exerço com muito afinco a profissão de vigilante, me identifico nesta área e meu trabalho representa para mim não só um emprego, mas uma atividade séria e de muito valor. No meu local de trabalho tenho construído um excelente vínculo de amizade com os companheiros que ali também prestam seu serviço com muita idoneidade. Aproveito para parabenizar todos os companheiros vigilantes. Um abraço. Esse é o recado do vigilante Robson para toda a categoria. É isso aí, companheiro, parabéns. Esse é um post muito legal, vem com uma foto aqui do Robson no seu local de trabalho. Ele sozinho lá na sede da SEDUC. E eu queria colocar para o Luciano, né, já que ele está aqui nos visitando hoje, nos prestando alguns esclarecimentos a respeito do Sindicato dos Vigilantes. Qual o número de sindicalizados no sindicato hoje em dia, Luciano? Você tem esse número para... Hoje nós somos, a nível de trabalhadores no Estado, em torno de 21 mil. Né? E sindicalizados? Sindicalizado em torno de 7 e pouco. 7 mil? 7 mil. Parabéns. É um texto está acima da média mundial. Na verdade, acima da média mundial. Na verdade, isso se dá, viu, Robson, Ibiapina e demais companheiros, a valorização do trabalhador. Esse banner que você está vendo aí, hoje, o sindicato, quando a gente pegou, vai fazer 4 anos agora, tinha 2.000 e poucos sócios. Uhum. E passava por uma crise séria de credibilidade, como a grande maioria das entidades hoje passam. Porque era perigo, o trabalhador é quem diz quem é e quem não é. Porque assim, não adianta eu chegar aqui e dizer que não sou, ou que eu vou. Quem vai dizer a credibilidade são aqueles trabalhadores que acreditam naquela instituição. Eu não posso jogar a história e dizer não é. Hoje você vê, quando o trabalhador acredita no trabalho de uma direção, ele automaticamente está junto com ela. Ele atende, não em 100% ao chamado, mas em boa parte. A gente tem feito muita luta durante esses anos que estamos à frente do sindicato e valorizando principalmente o trabalhador. Porque hoje o trabalhador tem uma crise de identidade, pelo menos na nossa categoria tem muito essa questão de você não se assumir aquilo que você faz. O vigilante, como eu acabei de falar para vocês no início do programa, é primordial para o modelo de sociedade que nós temos hoje. No entanto, o vigilante não se valoriza enquanto profissional. Esse é o problema das classes. Eles dividiram as classes em subclasses e a gente não se vê como um todo. A gente luta individualmente por alguma coisa. Né? Esse é o problema. Estamos chegando aqui ao final do programa, agora são 10 horas e 57 minutos. Eu queria pedir para o Luciano se despedir e depois uma última palavrinha do Ibiapina, né? Falando aí a respeito de toda segunda-feira. Luciano, o que o sindicato tem feito em relação à categoria que o diferencia da gestão anterior?
para a gente poder finalizar? Principalmente dizer que o sindicato é do associado. Não se mantém muita distância entre o trabalhador e seu representante. É o que deveria existir na política hoje. Você vê inúmeros deputados e parlamentares que muitas vezes se elegem enquanto povo em suas periferias, na sua maioria do Estado, e depois que se elege se distancia. Esse é o caminho inverso, você tem que fazer o contrário. Você tem que ter como exemplo aquele que você pregou na campanha e dizer, olha, meu filho vai para a escola pública. Não que ela tenha qualidade hoje, mas porque tem que ter. Os parlamentares e todos os que falam isso deveriam experimentar do veneno que eles dão ao povo. Sabe por quê? Porque quando tu diz que o transporte é de qualidade, tu não vê o Roberto Cláudio andando de ônibus, não. Né? Todos os outros países lá fora, a Europa, o cara fala, não, a saúde é de qualidade. Você vê muitas vezes ele no Gonzagão na UPA da vida. Você vê muitas vezes o governador do estado usando o transporte, a não ser para fazer propaganda. Eu queria que ele pegasse um ônibus lotado, como o trabalhador pega todo dia. Às 5h30 da manhã. Justamente. É isso que a gente tem procurado. Agradecer, Márcio, a você, agradecer aqui a presença ilustre do Ibiapino, que é uma pessoa que eu admiro muito pelas colocações, por a postura serena que tem dentro da política, independente de partido, seja ele qual for, mas a gente tem que defender o que a gente acredita. Obrigado pelo espaço, estamos aí. Ibiapino? Eu quero agradecer, vamos colaborar de forma singela aqui toda segunda-feira. Esse espaço é realmente fundamental e mandar um abraço pessoal de Boa Viagem. Vocês pensam que eu não sei que vocês tomaram esse pedaço de terra do Xeramobim, que é a minha terra. Mas não tem briga não. Hoje é o mínimo município, a população extraordinária, e essa Rádio Liberdade é uma coisa muito importante que o nosso companheiro advogado Deodato Ramalho tem mantido com um esforço muito grande, é um bastião da luta e da defesa da democracia e de muitos direitos fundamentais. Então, assim, demos a nossa colaboração. Hoje vamos toda segunda-feira, se Deus quiser contribuir. Parabenizar você, Márcio, porque com tanta dificuldade você está sempre aqui com a espada a defender princípios fundamentais. Eu acho que isso é importante. E pedir por luz para todos vocês, leiam, gente. Não custa muito, não. Lembrem-se que um livro é um bem civilizatório. Muito obrigado, Antônio Ibiapino. Muito obrigado, Luciano Fernandes. Estamos agora convocando ele, o homem romântico e da voz de ouro da Escola Popular, Jonathan Neto, no Dia dos Namorados. Oi. Onze horas em ponto. Bem, acabamos de ouvir o programa Democracia no Ar, um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se e o Show Advogados Associados. A apresentação de Márcio Rodrigues, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Hoje tivemos os comentários de Antônio Ibiapino. Seja bem-vindo, tá? Todas as segundas-feiras, assim Deus nos permita, serão todas pontuadas por ele, Antônio Ibiapino, aqui nos comentários do programa Democracia no Ar. Agradecemos nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM.